Fala pessoal, sou eu aqui novamente, Ricardo Saul. Essa semana eu vou estar trazendo um tema que acredito que muitos de vocês já se pegaram falando a respeito, que é sobre o sistema tributário brasileiro. Quem nunca disse, no Brasil tudo é caro, mas a culpa é dos impostos. Bom, vou tentar trazer alguns argumentos para melhorar um pouco esse debate. Então, depois da vinheta. Bom, o objetivo desse vídeo não é, em realidade, fazer uma apresentação do sistema tributário nacional. Acredito que a essa altura, muitos de vocês já saibam que os tributos têm 5 espécies, são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Como também sabemos, há os princípios tributários, entre eles não confisco, anterioridade, que se divide em anterioridade clássica e anterioridade nonagesimal, entre vários outros. O objetivo, em realidade, hoje é abordar o modelo tributário escolhido no Brasil, que acaba por priorizar a tributação em produção e consumo do que a tributação sobre renda e patrimônio, e fazer uma contextualização histórica. No Brasil, nas décadas de 30 e 40, acabou-se priorizando a tributação sobre consumo e produção, pois acreditava-se ser mais fácil de fiscalizar indústrias e os entes produtivos do que a totalidade de pessoas físicas que tinham patrimônio e renda. Então, já há praticamente 100 anos, fez-se a escolha por esse modelo de tributação. Os tributos eles eram concentrados no poder federal, o que, de certa forma, causou uma desigualdade entre os entes federativos, uma vez que, sendo a tributação a mesma, e o retorno também centralizado no governo federal, a prioridade era que os entes produtivos se concentrassem nos estados mais desenvolvidos, à época a capital Rio de Janeiro e São Paulo, de forma que só após termos na lei uma previsão mais clara de repartição das receitas tributárias, começou-se a disseminar, a produção para os interiores do Brasil, para o norte, para o nordeste. Em 1988, com a Constituição, o nosso modelo tributário ficou bem mais próximo do que temos hoje, em que ficou decidido que seriam 13 impostos, fora as taxas, contribuições e outras formas de arrecadação que os estados e municípios poderiam estabelecer, fora a ideia de tributos residuais também previstas na Constituição. Desses 13 impostos, percebe-se que a maior parte deles se refere a consumo e produção. Basicamente, sobre patrimônio e renda, temos o imposto de renda, o IPTU, o IPVA e o imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi regulamentado. Existem modelos de tributação que são focados no patrimônio e renda, ou seja, nos recursos que as pessoas recebem, dos quais dispõem, assim como o patrimônio que foi acumulado ao longo da vida. Geralmente, são tributos com um papel mais arrecadatório e distributivo, em que tributa-se quem tem maior renda e patrimônio para que possa custear a assistência do Estado, do poder público, para aqueles que têm menos patrimônio ou menos capacidade de renda, o que se associa claramente com a ideia também de capacidade contributiva prevista no nosso ordenamento. O outro modelo seria a tributação sobre consumo e produção, em que se tributa os entes produtores, porém de forma indireta, o que acaba recaindo no consumidor. Então seria um modelo de tributação com ênfase em tributar as etapas produtivas, o processo produtivo, inclusive com impactos econômicos muito mais passíveis de serem percebidos, uma vez que o consumo e a produção carregará um ônus adicional, que será o ônus tributário, e, portanto, impactará nos indicadores econômicos daquele Estado. Isso nos conduz para outra classificação, que seria o fenômeno da fiscalidade e extrafiscalidade nos tributos. A fiscalidade, como o nome indica, é o poder de arrecadar para o fisco. Então, tributos com natureza meramente fiscais são meramente arrecadatórios. Você é tributado, esse tributo é transferido para o poder público, que irá redistribuí-lo de acordo com as suas necessidades.
ao tempo que a extrafiscalidade carrega uma função mais interventiva, ou seja, os tributos extrafiscais podem e muitas vezes devem, pois existem com essa finalidade, intervir na produção, na economia, de forma que o aumento ou a redução da carga tributária de tributos com natureza extrafiscal irão estimular ou desestimular a produção de determinado setor. No Brasil, nós temos a opção por priorizar a tributação sobre consumo e produção, uma vez que a tributação sobre patrimônio e renda é relativamente baixa quando comparada, por exemplo, com a OCDE e principalmente quando comparado com países isolados, como Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em que a tributação sobre patrimônio e renda no Brasil chega a corresponder menos de 50%. Por outro lado, no Brasil, dá-se com muita frequência o fenômeno da extrafiscalidade, já que os tributos no Brasil, majoritariamente, acabam interferindo na produção, seja o ICMS, seja o IPI ou qualquer outro que incida diretamente na produção e que terão o seu ônus passado para o final. Mas esses pontos serão trazidos mais adiante, quando forem elencadas as falhas do sistema. Outra correlação, também comum de ser feita, é entre tributação de patrimônio e renda, fiscalidade e impostos diretos, ou seja, cobrado diretamente daquele que possui o patrimônio ou que auferiu a renda. Ao tempo que impostos sobre produção e consumo possuem um caráter mais extrafiscal e, via de regra, são cobrados de forma indireta, ou seja, o seu preço vai incluindo e a cada nova etapa de produção incidirá uma nova tributação, de forma que quanto mais longa a cadeia produtiva, maior será a carga tributária no produto final. Agora que o modelo tributário brasileiro já foi introduzido, gostaria de apontar algumas das falhas que se tornaram problemas na nossa escolha de tributação. Então, o primeiro seria a falha sobre a seletividade dos tributos, pois, considerando que tributos sobre patrimônio e renda têm como propósito balizar as diferenças da sociedade, fazendo com que aquele que possui maior capacidade contributiva arque com a maior carga tributária e aqueles que possuem menor capacidade contributiva, portanto, têm mais necessidade de um apoio estatal, arcassem com menos tributos e pudessem gozar dos benefícios dos quais o poder público tem a oferecer, já encontramos algumas falhas, como, por exemplo, as faixas de tributação no imposto de renda são muito estreitas, de tal forma que, acima do teto de imposto de renda, haveria espaço para muitas outras faixas, de tal maneira que aquele que se aproxima do teto tem um ônus proporcionalmente igual ou às vezes maior do que aquele que ultrapassa muitas vezes o teto da faixa de gastos e, portanto, tem uma tributação proporcionalmente menor. Assim como sobre IPVA, não há isenção de IPVA em embarcações de luxo, aeronaves de luxo, aeronaves particulares, de tal forma que, por exemplo, aquele que possui uma motocicleta simples, que muitas vezes é um veículo de trabalho, é tributado sobre a motocicleta, e aquele que possui uma aeronave por luxo, que é um direito do cidadão, não tem ônus tributário nenhum sobre aquele patrimônio. A segunda grande falha seriam sobre os impostos embutidos, ou por dentro, ou indiretos, usando uma linguagem mais fácil, em que o que ocorre? Produtos que tenham uma cadeia produtiva maior costumam ter uma nova incidência de tributo a cada nova etapa da produção. Dessa forma, produtos que dependem de várias etapas, como por exemplo a coleta da matéria-prima, o transporte da matéria-prima, a transformação de primeiro nível, de segundo nível, de terceiro nível, a logística até o distribuidor, a logística até o vendedor e finalmente a compra pelo consumidor final, terá uma sequência de tributações em que um incidirá por dentro do outro.
uma vez que nem sempre é possível o fenômeno da substituição tributária. Dessa forma, utiliza-se o gross up, que seria o cálculo dos tributos encavalados, usando uma linguagem mais chula, em que, ao fim, aquela alíquota indicada acaba se multiplicando ou até se potencializando, o que causa novamente um outro impacto, que seria a concentração de empresas, pois, ao invés de dividir a produção em várias etapas, empresas que já possuem certa maturidade terão uma tendência a concentrar as suas atividades e toda a sua cadeia de produção, para que assim possa planejar e reduzir o seu ônus tributário. E pequenas e médias empresas que não tenham tanta demanda ou que não tenham maturidade financeira suficiente acabarão arcando com um ônus tributário maior e sem possibilidade de planejamento, ao tempo que grandes empresas já maduras acabam arcando com um ônus tributário menor, o que novamente é uma distorção causada pelo modelo tributário. Trazendo para um português mais simples, um pequeno mercado de bairro proporcionalmente está pagando menos impostos do que uma grande rede de supermercados que atenda no Brasil inteiro, por exemplo. E por fim, talvez o que seja a falha mais perceptível seria o uso dos tributos como intervenção. A própria legislação, isso quando estudamos os princípios do direito tributário, prevê uma série de exceções aos próprios princípios previstos em lei. Dessa maneira, é muito comum que determinados tributos sejam utilizados com o fim único, e muitas das vezes, de estimular ou desestimular a produção, seja de produtos, seja de setores produtivos, ou seja de regiões, muitas das vezes. Dessa maneira, o tributo ele deixa de ser um mecanismo de distribuição ou redistribuição de recursos daqueles que têm para os que não têm, daqueles que mais produzem para os que menos produzem, e ao invés de balizar as diferenças, ele estimula as diferenças, vez que os tributos serão usados como interferência, assim como mecanismos de regulação, como licenças e outorgas dos quais dependem que o governo autorize certas atividades. O tributo, em determinados casos, beira o proibitivo para certas atividades, tornando-as economicamente inviáveis. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Acredito que ele tenha ficado um pouco mais longo do que costumam ficar os vídeos do canal, e vou deixar algumas recomendações bibliográficas. São elas as obras do professor Paulo Henrique Pegas, tanto o Manual de Contabilidade Tributária, que hoje é editado pela editora Atlas, como outras obras e artigos que ele publica. Salvo engano, ele também tem cursos e vídeos aqui no próprio YouTube, em que ele aborda de forma muito simplificada e acessível questões tributárias. Recomendo também o livro do professor Roque Antônio Carrasa, para quem se interessa pelos princípios e por toda a estrutura constitucional do direito tributário. E por fim, recomendo também o livro do professor Luiz Eduardo Schwery, Normas Tributárias Indutoras, em que é feita uma abordagem sobre os impactos e os efeitos da tributação e o fenômeno da extrafiscalidade nos tributos. Agradeço você que teve paciência e interesse de assistir o vídeo até aqui. Por favor, não esqueça de compartilhar, de dar o like e, por favor, se inscreva também no canal, porque aos poucos e toda semana mais um pouco vou tentar trazer algum assunto e um pouco mais de conhecimento para vocês que estão aqui assistindo.